maior mudança é a mudança total que eu tive realmente na vida, porque parou, né? Então eu fico parada, esperando o quê? Não sei, mas porque sentindo dor, né? Eu sou Eni Márcia Angelini, eu sou médica, pediatra e atualmente eu coordeno o setor de espiritualidade e saúde da Fundação Mopchoká. Sou Ricardo Monese, um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês também hoje, colaborando para a exploração de um tema tão interessante, que é a medicina e religião. Meu nome é Miriam, sou psicóloga, atuo na área hospitalar no Hospital São Luís da Rede D'Or. E geralmente eu atuo com pacientes que utilizam a fé e a espiritualidade como algo importante, como suporte para enfrentar todo o processo de adoecimento e hospitalização. Com a Revolução Científica, deu-se ênfase ao desenvolvimento da cultura material, originária do pensamento cartesiano e mecanicista. A cultura espiritual ficou estagnada e foi até mesmo esquecida. Até a década de 40, a OMS estabelecia a saúde simplesmente como ausência de doença. Somente a partir da década de 80 começou a se discutir sobre a questão da importância da espiritualidade como um elemento fundamental à saúde integral do ser humano. Como os sintomas foram imediatos, porque eu estava num hospital e eu fiz um exame de líquor, que é um exame que enfia agulha nas costas, e assim que terminou o exame, algumas horas, poucas horas depois, os sintomas já foram imediatos. Então, choques da cintura para baixo nas pernas, eu perdi a movimentação na época das pernas, né? E muita dor, uma dor de enlouquecer. Então, assim, esses foram os primeiros sintomas que pontuaram que tinha alguma coisa errada. Daí, a partir disso, foram feitos novos exames para ver o que estava acontecendo e foi verificada a doença. O tratamento medicamentoso é para melhorar a dor, mas não tem grande efeito, né, nessa doença. Então, isso seriam os tratamentos que a gente pode fazer aqui para a aracnoidite. A crença que eu acredito, né, que eu sigo o espiritismo, eu acho que não é um tratamento, ela não oferece um tratamento específico, apesar que existem as cirurgias espirituais, né, a melhora. Eu acho que eles conseguem fornecer a paz, vamos dizer assim, que você precisa para se manter mesmo no centro, né, sem enlouquecer muito. O que eu faço também hoje em dia é receber o Jorrei, que é da Igreja Messiânica, mas seria a mesma coisa que receber o reiki de outras religiões, ou não sei como especificar, que é receber a luz, né? Então, assim, é alguém que te fornece uma luz que viria de Deus, do universo, para melhorar o seu sistema imunológico, para que você fique mais forte e combata o mal que está te acometendo naquele momento, seja físico ou espiritual. Então, tudo isso é dentro do espiritismo, do que eu acredito, porque se eu acredito que existe algo além, né, se existe um outro plano em que eles olham por nós, eu acredito que isso vai me ajudar. Então, isso eu busco muito dentro da Igreja Messiânica, apesar de não seguir a religião messiânica, mas que também faz parte do espiritismo, né? Nós viemos de uma cultura e de um aprendizado da nossa civilização em que aprendemos a ser egoístas. Então, eu faço faculdade para ter um diploma para eu ser uma pessoa legal, importante e com sucesso. Eu ganho dinheiro para eu ter casa, carro, viagem, avião, navio, etc. E tudo o que a gente acaba fazendo acaba sendo por uma reação, uma reação egoísta. Então eu vou ter para eu ser. E na verdade a proposta é eu estar me empenhando para conquistar, para poder ser melhor para oferecer. Então esta também é uma proposta do ser espiritualizado da atualidade. Então um ser espiritualizado da atualidade, ele está inserido no contexto social, mas ele faz todas as coisas dele com excelência
para o bem de muitas pessoas. Se isso vai trazer louros e glórias para ele é uma outra questão, mas o princípio que ele vai fazer é para poder beneficiar uma sociedade, para poder beneficiar uma população, para poder beneficiar o mundo, com estas outras coisas que possam ser boas para as outras pessoas, né? Então isso é ser altruísta. E enquanto a gente é egoísta e materialista, a gente acaba tendo pensamentos, palavras e ações que atraem para nós coisas que são fortalecedoras do egoísmo e do materialismo. E com isso, a gente acaba tendo maior ansiedade, tendo maior estresse, tendo maior preocupação, tendo maior apego, e com isso a gente adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A proposta dentro da nossa instituição é levar esta pessoa para a busca do altruísmo e do espiritualismo para poder ser uma pessoa que vai atrair e vai ter afinidade com escolhas diferentes, que vão estar proporcionando a ela o fortalecimento do altruísmo e da espiritualidade. Com isso, a nossa felicidade, o desenvolvimento da nossa gratidão vai sendo cada vez maior. E com isso, a gente se sente bem, a gente se sente feliz. Então, a gente vai diminuir a possibilidade de adoecimento. Junto com esse pensamento, a gente também tem o desenvolvimento de algumas ações aonde toda essa filosofia é baseada. Uma delas é a imposição de mão, que a gente chama de jorei. A outra é a prática de agricultura e alimentação natural. E a outra é o que nós chamamos de apreciação do belo. Dentro do jorei é uma técnica de imposição de mão, onde a gente vai poder estar transmitindo essa força do universo para o outro indivíduo, para poder serenar, harmonizar, acalmar seu espírito, para poder gerar saúde espiritual. Quando o paciente adoece, isso pode gerar nesse paciente um certo desequilíbrio, porque ele entra em contato com o medo da morte, com diversos fatores ansiogênicos, que são fatores que geram ansiedade. E aí que entra a religião. Ela entra como um suporte para esse paciente enfrentar todo o processo de adoecimento e hospitalização. Quando ele apresenta ela como importante, nós como psicólogos vamos potencializar tudo isso. Nós podemos incentivar esse paciente a continuar utilizando a religião como processo para enfrentar toda a hospitalização. Para quem recebe o jorei, eu não sei as outras pessoas, assim, eu não converso muito para saber como cada um sente. Eu já cheguei lá com muita dor e senti que a dor amenizou naquele momento. Então, assim, nunca saí sem dor nenhuma, nunca foi nada mágico, mas eu senti, talvez até por ter relaxado, por ter entrado em paz. Então, eu senti que a dor amenizou um pouco. Para mim, o que tem funcionado é isso. Então, assim, em dias que eu tô um pouco mais nervosa, um pouco mais estressada, é um momento que me acalma, né? É um momento que eu tiro para rezar, para ficar comigo. Por mais que eu faça isso sempre, que eu faça isso em casa, deitada, à noite, lá parece que é um local para isso, né? Então você já vai se sentindo disposta a fazer isso, a conversar consigo mesma. Então, para mim, me acalmou. Eu senti que amenizou em alguns momentos a minha dor e é isso. Olha, os tratamentos, tanto médico quanto espiritual, eu acho que as pessoas que acreditam, né, deveriam fazer sempre junto. Porque não adianta só você tomar o medicamento se você não tiver a esperança, se você não tiver a sua fé. E não adianta só você fazer o tratamento espiritual, porque você precisa da medicina para te ajudar em alguns momentos. Então eu sei que jamais eu posso largar as minhas medicações que eu nunca mais vou sentir dor. Isso é impossível, né? E o tratamento espiritual beneficia sim o tratamento médico, até naquilo que eu já disse anteriormente, para que você não entre na neura de tomar cada vez mais remédio achando que vai melhorar. Não, você tem que ter a capacidade, né? Você tem que se concentrar e ver que não vai melhorar. Vamos tomar só o suficiente e manter o tratamento espiritual na sua fé para manter uma sanidade mental melhor. A religião, no geral, ela traz um sentido à vida do ser humano. E quando o paciente está hospitalizado, ele consegue utilizar a religião
para simbolizar, para dar um sentido a todo o processo de adoecimento. Às vezes trazendo um discurso como Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. E isso é muito importante para o paciente, porque ele consegue enfrentar a hospitalização de uma forma mais tranquila, evitando ficar ansioso, evitando ficar depressivo. E isso acaba sendo muito importante para ele. E quando a gente vê que esse paciente ele traz a religião como algo importante, nós potencializamos isso porque é um recurso de enfrentamento. Então, é possível e eu consigo afirmar que a religião, a fé, a espiritualidade, ela pode ser muito positiva no plano terapêutico dele, no tratamento e no decorrer da hospitalização. Então, todas essas práticas, elas são práticas que oferecem às pessoas essa busca, porque no fundo de todas elas existe a intenção de fazer com que a pessoa olhe para si, mas não de forma egoísta. Olhe para si para poder ser uma pessoa melhor para o mundo. E talvez assim a gente consiga, em pequenos modelos, fazer mudanças para esse mundo que está tão cheio de violência, tão cheio de desgosto, tão cheio de ingratidão.